Olá, cursistas! Então, chegamos na nossa última semana e hoje, então, nós vamos discutir como é para a família saber, ter o diagnóstico de que tem filhos com uma deficiência múltipla ou deficiência surdocega e qual é o papel, então, também do profissional especializado, ou seja, quais são as diretrizes que se tem sobre o atendimento educacional especializado, o AEE. Então, tem uma dissertação que está inclusive na bibliografia básica de vocês, da Suzana, em que ela vai fazer uma discussão desde esse momento dos pais de surdocegos até o impacto disso, por exemplo, na escola e como é que são feitas, de fato, as modificações para que exista a quebra das barreiras e, consequentemente, o objetivo maior, que é garantir a autonomia dessas pessoas que possuem uma deficiência. Então, por exemplo, no que diz respeito aos pais de surdocegos, ela traz dois autores que fazem essa discussão. Primeiro é o Amar Rilarian e outro é a Buscaglia. Então, o Amar Rilarian, ele vai dizer assim, olha, não tem como não existir um impacto. Sempre será um impacto para os pais saberem que tem um filho com surdo-cegueira, por exemplo, nesse caso específico. Sempre será um impacto. E aí ele vai dizer por que isso é um impacto, desde o diagnóstico até o momento em que esse diagnóstico foi feito e já se está pensando, por exemplo, como fazer o atendimento e garantir, de fato, que essas pessoas consigam ter comunicação, consigam ter habilidades e consigam ter acessibilidade, que é exatamente a garantia dos direitos. Então, a Miralian vai dizer assim, descreve esses efeitos dessas crianças, desses pais de crianças com deficiência, quando ele diz, sempre vai depender, primeiro, de quando acontece, ou seja, de quando é esse diagnóstico, depois, o grau de impacto que isso vai ter na vida dos pais, Primeiro, quando acontece. Segundo, o grau de impacto dessa deficiência. E terceiro, pensar como é que se organiza, então, essa família. E ele vai dizer por que isso se dá, Ele vai dizer exatamente porque existirá sempre uma dificuldade de aceitação, porque aceitar que seu filho tem uma deficiência significa que você precisa mudar valores, princípios e reorganizar a família. Então ele diz, é óbvio que isso é muita coisa. Você mudar valores, você vai mudar princípios, você vai mudar a organização da sua família, você vai precisar de ajuda. Então tudo isso demanda um processo, que é exatamente o que ele está chamando de processo de aceitação. E aí a Buscaglia, ela vai dizer exatamente que dependendo de como essa família recebe esse diagnóstico, isso pode trazer o impacto de chegar à desintegração da família. Então ela vai dizer de casos mais complexos, onde existe, por exemplo, a separação dos pais, onde existe um adoecimento dos familiares, até chegando em situações mais graves, por exemplo, de suicídio e etc. E é exatamente por isso que nós precisamos trazer a discussão da garantia dos direitos das pessoas com deficiência e de quebrar o preconceito, porque nós não estamos ainda preparados para um diagnóstico como esse, uma vez que nós, por exemplo, podemos nos tornar pais ou mães, nós não estamos preparados para esse diagnóstico exatamente porque ainda existe uma invisibilidade da pessoa com deficiência múltipla ou surdo-cega e principalmente, por exemplo, no que diz respeito ao caso brasileiro, ainda existe muito que se fazer em termos de políticas públicas para que, de fato, essas pessoas tenham seus direitos garantidos. Então, depende muito mais de tantos fatores do que simplesmente uma aceitação da família. Então, não é algo que diz respeito só à família, mas que existe toda uma estrutura de valor, uma estrutura política, uma estrutura ideológica que nós precisamos reorganizar, repensar, para que nós possamos, então, estarmos preparados para
ter um diagnóstico e conseguir respeitar as pessoas e principalmente garantir a sua dignidade. Então, a Buscaglia vai colocar, por exemplo, que é necessário considerar alguns aspectos básicos desses pais quando recebem o diagnóstico. Ela diz, né? A primeira coisa é vontade de incluir. A segunda é a honestidade, né? Terceiro, a inteligência e a sensibilidade. Quando se fala em honestidade, inclusive ela fala em honestidade de sentimentos, por isso que está relacionado também à sensibilidade. O que isso significa? Significa que os pais não devam se sentir péssimos pais fracassados, porque, por exemplo, não consigam aceitar o seu filho que tem a deficiência, e que nem deve existir essa culpa que a sociedade faz aos pais, porque é difícil. Então, a Buscaglia vai dizer exatamente, é difícil você conseguir ter esse diagnóstico. Então, assim, a partir do momento em que o pai, a mãe, consegue entender que é normal, nesse primeiro momento, desse primeiro processo, sentir medo, sentir incompetente, sentir que não vai dar conta, sentir que, enfim, você não pode fazer muita coisa, que você não vai conseguir proteger do preconceito, que você não vai conseguir garantir que o seu filho tenha o desenvolvimento e as habilidades que você gostaria que tivesse. Então, assim, os autores dizem que o primeiro momento é não se sinta culpada e aceite que tá ok nessa primeira fase você sentir tudo isso. Então, coloca os pais, eles vão precisar primeiro estudar os seus sentimentos, os medos, os desejos, as suas frustrações, as suas ideologias, os seus valores. Eles vão precisar entender isso. E é por isso que muitos colocam que é muito importante a ajuda de um psicólogo, a ajuda de um profissional nesse momento, porque vai do medo ao pânico. Então, exatamente, né, existe essa relação de confusão, de responsabilidade, de impotência, que pode, em vez de ajudar esse filho aí, pode atrapalhar. Então, primeiro é que é preciso que os pais sejam honestos e obtenham, de fato, uma ajuda. E aí não é colocado só ajuda profissional, inclusive muitos estudos apontam que é importante, por exemplo, o diálogo desses pais com outros pais. Muitas conferências, né, foram feitas na Inglaterra, por exemplo, na Argentina, exatamente para se colocar esses pais em contato e eles discutir quais foram os processos que eles passaram, desde o medo, desde a confusão, até a aceitação, até a busca da garantia dos direitos. Tudo isso se dá em razão, por exemplo, de buscar ajuda. E essa ajuda pode ser através de reuniões de pais, pode ser uma ajuda realmente profissional, por exemplo, através de um psicólogo. E aí o que é colocado depois, que é muito importante, que os pais entendam que é respeito à criança. Então, assim, por isso que também é muito importante o trabalho feito, o trabalho que é realizado pelos profissionais. Os profissionais que vão fazer esse diagnóstico, eles precisam estar preparados para dizer para os pais o que isso significa, qual o impacto disso, e não tratar de maneira preconceituosa, que na maioria das vezes prejudica essa aceitação dos pais. Por exemplo, quando essa surdo-cegueira ou as deficiências múltiplas, elas acontecem não, por exemplo, por uma razão do pré-natal, mas, por exemplo, depois, através de um acidente ou, enfim, de um outro momento que isso venha a acontecer, por exemplo, em razão de uma doença como a meningite. Quando os médicos vão dar esse diagnóstico, eles falam de maneira preconceituosa, usando termos que não são adequados, e isso faz com que os pais tenham ainda mais medo. Então, em relação a isso, por exemplo, a gente vai começar a fazer uma discussão agora sobre a garantia de direitos. Então, acho que vocês sabem que existem documentos internacionais que garantem os direitos das pessoas com deficiência. Por exemplo, a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos, pela Unesco, e também a Declaração de Salamanca, que exatamente fornece definições e as abordagens sobre as necessidades específicas das pessoas com deficiência e que tem o objetivo de contemplar compromissos mundiais que quebrem as barreiras e que possam garantir a todas as pessoas conhecimentos básicos para que, de fato, a pessoa consiga ter uma vida digna
seja tratada de maneira justa e principalmente tenha uma sociedade que seja mais igualitária no que diz respeito à promoção da acessibilidade, da garantia do exercício da cidadania e do respeito às especificidades que cada um tem. Então, no que diz respeito, por exemplo, à escola, nós também temos legislações específicas que falam sobre isso, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, que ela garante, por exemplo, de maneira preferencial a matrícula desse aluno com deficiência, conforme se estabelece no inciso 4º, mas não somente isso. A LDB também coloca que é preciso ter uma capacitação desses profissionais para atender de maneira adequada e satisfatória essas pessoas. E é aí, então, que a gente vai começar a pensar sobre o papel desempenhado nesse sentido, que é o AEE, que é o atendimento especial específico para essas pessoas que têm deficiência. Então, por exemplo, nós temos também o parecer do Conselho Nacional de Educação de 2001, que ele estabelece quem é esse professor especialista. Então, o professor especialista é exatamente aquele que vai identificar as necessidades específicas dessa pessoa com deficiência e é quem vai construir estratégias, metodologias e práticas para que essas necessidades sejam, então, avaliadas da melhor maneira e que possam gerar habilidades. Então, é exatamente esse professor que vai identificar as necessidades, construir instrumentos que deem respostas educativas para esses alunos e principalmente para fazer o apoio ao professor regular. Então, primeiro, parte daquela ideia novamente que a gente já discutiu aqui, que é da inclusão. A primeira atitude é a escola quebrar suas barreiras, sejam elas físicas ou atitudinais. O professor o professor que está na sala de aula como regente, ele precisa estar disposto a incluir essas pessoas com deficiência, por isso é muito importante o diálogo aberto e colaborativo entre o professor regente e o professor especializado. E aí é claro que existe também uma legislação que fala também sobre esse professor especializado. Então, por exemplo, tem a resolução número 4 também de 2009, no seu artigo 2º, que diz qual é a função do atendimento específico, Esse atendimento ele tem como função complementar ou suplementar na formação desse aluno por meio da disposição de serviços, recursos, metodologias e estratégias de acessibilidade que elimine as barreiras. É esse o objetivo do AEE. Então, ele é complementar e suplementar. Então, a nossa legislação garante esse atendimento educacional, especializado, mas com um sentido complementar e suplementar. E exatamente por isso coloca algumas atribuições desse professor, dessa educação, desse atendimento educacional especializado. Então, por exemplo, entre as suas atribuições está entre orientar os professores, orientar as famílias sobre os recursos pedagógicos e a acessibilidade para que esse aluno possa, de fato, usufruir desses recursos. Então, ele sempre está em relação com a família, está com os outros serviços, porque é ele que precisa também estar acompanhando essa família para garantir outros serviços que são complementares e suplementares. A pessoa que demanda desses serviços especializados, é ele também que está em contato com os pais, para passar por esse processo de aceitação e principalmente para continuar o trabalho que é feito na escola. Afinal de contas, os filhos acabam passando muito mais tempo em casa do que na escola, portanto é muito importante a participação dos pais nesse atendimento, por isso as orientações feitas pelo professor AE. Também é esse professor que vai identificar, que vai elaborar, que vai produzir e organizar todos esses serviços, esses recursos pedagógicos. Então, no que diz respeito às adequações visuais, às adequações auditivas, às adequações táteis, às adequações físicas, quem vai identificar, elaborar, produzir tudo isso é exatamente esse professor
de AEE. Ele vai organizar todo o tipo e o número de atendimento de alunos, né, na sala de aula, é ele que vai dizer, ele vai elaborar e vai executar um plano, por isso que é colocado, inclusive, como instrumentos. Vocês vão ver que lá no texto da Ismênia Bosco, ela vai trazer vários instrumentos que podem ser utilizados por esse professor de atendimento especializado, por exemplo, os mapas. Ela vai trazer vários mapas conceituais, ela diz que desde o primeiro mapa conceitual, que é exatamente o de determinar as prioridades iniciais, que é quando esse professor especializado vai identificar as prioridades, ou seja, vai identificar o impacto dessa deficiência e, a partir disso, ele vai determinar as prioridades iniciais que devem ser feitas, por exemplo, pela escola, pelo professor regente, pela família e etc. Depois tem mapas conceituais, por exemplo, no que diz respeito a fatores que devem ser levados em consideração à inclusão, mapas conceituais sobre o conteúdo a ser desenvolvido pelo professor, tem também a exposição disso, mapa conceitual, por exemplo, em relação às competências esperadas por esse aluno, exatamente aquela discussão que nós fizemos na aula passada sobre o currículo funcional. Então, é esse professor especializado construindo, por exemplo, esse tipo de recurso aqui, que são os mapas conceituais, que vai colocar quais são as competências e habilidades que esse aluno deve adquirir, e depois ele pode fazer um outro mapa conceitual para avaliar se esse aluno conseguiu fazer essas atividades e conseguiu, por exemplo, no que diz respeito à comunicação, no que diz respeito à postura, no que diz respeito, enfim, a vários aspectos. Então, a discussão de hoje é exatamente essa. Primeiro, né, entender que é ok esse primeiro processo que os pais passam e que a gente deve acolher e não culpá-los. Segundo, buscar garantir os direitos que são estabelecidos por essas legislações que não são somente nacionais, mas internacionais, exatamente para garantir a autonomia e uma sociedade mais justa e igualitária, de fato, para as pessoas. A importância da escola em pensar suas barreiras e quebrá-las, principalmente a partir de uma ideia de que é um dever de equipe aceitar essas novas adaptações aos currículos e promover, de fato, as adaptações de maneira física e de maneira de atitude, e a importância desse profissional da educação, desse atendimento específico. Então, até a próxima, espero que vocês leiam os textos que estão colocados a partir dos links, que vocês vejam o vídeo, que é um vídeo muito importante para que a gente possa entender melhor como é o papel desse professor, quais são os seus recursos e as metodologias que eles podem estar fazendo para, de fato, garantir a inclusão dos alunos com deficiência.